Olá, meu nome é Getúlio Iron e hoje nós vamos falar sobre um episódio muito interessante narrado num livro chamado A Voz de Babaji. Babaji, em outro momento nós vamos falar sobre Babaji, mas só para que vocês possam entender, Babaji é considerado, digamos assim, um Mahavatar. Existe mestres, existe avatares, existe o Mahavatar. Seria uma forma de... Essa escala é muito mais do nosso ponto de vista do que do próprio ponto de vista dos mestres, tá? Mas serve como referencial para entendermos a escala hierárquica, né, ou o nível de evolução que ele atingiu, ou o que nós chamamos de perfeita unidade com Deus. E o Babaji narra neste livro uma história muito interessante. Ele fala que Krishna, quando esteve na Terra, Krishna, que é este ser que representa a perfeita unidade com Deus. Se é uma perfeita unidade, significa que ele se tornou um com o Senhor. Isso nos lembra muito Jesus, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Quer dizer, nós somos uma unidade, mas a minha condição temporária de encarnado me traz algumas limitações de tempo, espaço, e de outros atributos que eu não quero me aprofundar muito, que embora não exatamente o corpo possa limitar totalmente alguém como Jesus, ou alguém como Krishna, mas, no entanto, a própria condição de encarnado faz com que eles não demonstrem ou não exercitem totalmente este poder. Mas essa é uma outra questão. O fato é que essa história narrada por Babaji fala de Krishna, que era, naquele momento, a encarnação de Deus na Terra. Eu sei que alguns pensam assim, principalmente aqui no Ocidente, alguns têm a visão assim de que Cristo foi a única encarnação de Deus na Terra. Mas na própria Bíblia, se você for estudar a história de Melquisedeque, você vai ver que Deus já esteve nessa terra em outros momentos, através de outros homens. E mais, eu lhe digo que ele pode estar através de você, desde que você realize esta perfeita união, que é uma possibilidade que é dada a todo o ser humano, porque Deus não tem preferências pessoais. Ele não escolheu a uns e a outros não. O amor dele é equânime. E é por isso que Jesus disse: vós podeis fazer coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Por isso que lá em Salmos está escrito: vós sois deuses. E quem aceita isso, está aceitando, na verdade, abraçar uma grande responsabilidade, ao invés de dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, que parece uma frase de humildade, mas na verdade é uma frase que apenas te isenta de responsabilidade. Veja bem, se você vê um raio de sol entrar, você diz: olha o sol. Aquilo não é o sol propriamente, a estrela sol, mas ao mesmo tempo é o sol. Se você pega com um balde
uma porção de água do mar, você vai dizer, estou com o mar dentro do balde? Não. Mas você sabe que essencialmente aquela água que você pegou possui os atributos que estão na água do próprio oceano. Nós somos essa fagulha de Deus, imagem e semelhança de Deus, potência de Deus. A diferença está no grau de consciência. Alguns são como o próprio grão de areia, uma pequena consciência, ainda muito ligada à identidade material. Outros, quando se tornam consciente, plenamente consciente da sua real natureza, da sua divindade, nós podemos chamar de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo costumava dizer. O apóstolo Paulo colocava normalmente a palavra Cristo na frente de Jesus, porque ele evocava dessa forma a consciência crística que se realizou nele e que está disponível para todos nós. Não é por acaso que o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Essa consciência crística era a consciência que estava num ser na Terra naquele momento chamado Krishna. Então vamos à história. Babaji diz que era um período de guerra na antiga Índia. E dois homens que reconheciam em Krishna como uma divindade encarnada foram procurá-lo em seu palácio. Um se chamava Arjuna, ou Arjuna. Eu vou chamar de Arjuna. E o outro se chamava Duryodhana. Duryodhana chegou primeiro ao palácio. Percebeu que Krishna estava em seu leito, dormindo. Logo a seguir chegou Arjuna. Duryodhana, como chegou primeiro, se colocou próximo à cabeça de Krishna. Arjuna chegou logo a seguir e se colocou próximo aos pés. E eles aguardaram Krishna acordar. Quando Krishna acordou, Duryodhana logo disse: Senhor, vim pedir o seu apoio. E eu cheguei primeiro. Então, por favor, me atenda primeiro. Krishna respondeu: você chegou primeiro, mas quando eu acordei, o primeiro que vi foi Arjuna, porque Arjuna estava aos pés dele. Então, quando ele acorda, ele primeiro olha para frente e vê primeiro Arjuna. E Krishna prossegue dizendo assim: além disso, é nosso costume que os mais novos possam fazer seus pedidos primeiro. Mas não vou colocar nenhum em posição de vantagem. Vou colocar vocês em posição igual. E minha proposta para vocês é o seguinte: eu posso dar um exército de homens treinados, 10.000 homens, ou vocês poderão contar com a minha simples presença, sem tomar partido de nenhum dos lados. Duryodhana não tem dúvida, na mesma hora ele fala assim: me dê este exército de 10.000 homens. Krishna, ou melhor, Arjuna, se dirige a Krishna e diz: Senhor, eu quero apenas a sua presença. Então Babaji, este Mahavatar de perfeita união com Deus, nos conta sobre essa história. Ele comenta o seguinte: se vê aí duas qualidades de homens. Um que confia na força aparente
na força física, na força material, e que quer seus 10.000 homens, 10.000 soldados treinados para estarem ao seu lado. Isso o faz sentir-se forte. A outra qualidade de um homem é a de Arjuna, que diz para Krishna: Senhor, quero apenas a tua presença. Este é um homem que confia plenamente em Deus e na força de Deus, na sabedoria de Deus, na orientação de Deus. Babaji ainda comenta o fato de que, enquanto Duryodhana se coloca próximo à cabeça de Krishna, Arjuna se coloca aos pés, numa atitude de reverência, de humildade e de devoção. Essa é uma atitude também de um homem de uma qualidade superior. Não é superior no sentido do ego comum, de sentir-se mais, de sentir-se melhor do que o outro, mas superior na qualidade de homem espiritual, capaz de reconhecer a divindade perfeita ali representada por Krishna. E esse respeito à divindade perfeita é o respeito a si mesmo. Significa, eu tenho esperança de um dia ser como o Senhor é. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O respeito à divindade ali presente, a divindade perfeita representada por Krishna, é também o respeito a si mesmo, a tua natureza real. Quanto mais você reconhece esta natureza, quanto mais você entende que ela é a sua natureza, mais reverência você terá pelos seres santos que passaram por esse planeta e que continuam nos auxiliando de outras esferas, através das suas frequências vibracionais. Essa é uma história sobre a qual devemos refletir constantemente. Qual tem sido a sua base, eu te pergunto? Onde está apoiada a sua confiança? Na opinião alheia, na esperança daquele emprego, daquele apoio, na esperança de que aquelas condições perfeitas aconteçam para que o seu projeto se realize? Onde está a sua esperança? Onde está o seu apoio? Onde está o seu alicerce? Qual tem sido a sua rocha? A esperança de que a pandemia passe? A esperança de que as crises passem? A crise política, a crise econômica? Você já viu este planeta em algum momento, especialmente o Brasil, mas eu ouso dizer, o próprio planeta, você já viu este planeta em algum momento sem nenhuma guerra, sem nenhuma crise política, sem nenhuma crise econômica? E por que alguns prosperam, mesmo em tempos difíceis? Por que alguns prosperam? Por que alguns mantêm a sua saúde? Por que alguns mantêm as suas forças, o seu equilíbrio, enquanto outros despencam? Qual será a diferença? Qual será o apoio que essas pessoas que continuam prosperando, qual será o apoio em que elas colocaram os seus pés? Que tipo de ser humano é você? Duryodhana ou do tipo Arjuna?
Confia no que é aparente ou confia na fonte de todo recurso, na fonte invisível que é Deus? Para finalizar, lembremos da história de Eliseu. Eliseu, o grande profeta de Israel, o homem que recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu estava lá com o seu ajudante, ou como está escrito em algumas versões da Bíblia, com o seu moço, o seu aprendiz. E Israel estava cercada lá pelos sírios. Os sírios fizeram uma emboscada para os israelenses, mas Eliseu, o profeta, avisou ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque há uma emboscada lá para vocês. E assim ele fez algumas vezes. Então o rei da Síria se enfureceu, chamou os seus servos e falou: e aí, vocês vão me dizer ou não vão me dizer quem é que entre nós está nos traindo e está revelando ao rei de Israel os nossos planos? Então alguns servos disseram: Senhor, não é nenhum de nós. A culpa é de um profeta de Israel. Ele consegue ouvir até aquilo que o Senhor diz no mais secreto. Então o rei da Síria falou assim: descubram onde este homem mora, peguem ele e matem-no. E eles assim fizeram, descobriram onde Eliseu morava. E foram à noite, com inúmeros cavalos e soldados e armas, cercaram a cidade onde Eliseu estava. E conta a história na Bíblia que quando o ajudante de Eliseu acordou, e ele acordou bem cedo, deve ter acordado, saiu assim para dar aquela espreguiçada e se assustou, porque viu a cidade cercada por um grande exército sírio. No seu desespero, ele disse: Senhor, chamando Eliseu, Senhor, a cidade está cercada, nós vamos morrer. Eliseu, de forma serena, diz assim para ele: fique tranquilo, meu jovem, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E diz a Bíblia que Eliseu orou pedindo que Deus abrisse os olhos daquele rapaz. E aqui cabe uma observação muito importante. Que olhos são esses que foram abertos? De forma genérica, muitos dizem: os olhos do Espírito. Mas isso é o que os orientais chamam de terceiro olho, que está muito ligado a essa região aqui, da pineal. Uma das funções da meditação é justamente aumentar esta sensibilidade. Uma sensibilidade que, por exemplo, alguns médios já trazem com eles muito aberta. Por isso eles conseguem ver coisas que normalmente as pessoas não conseguem ver. E obviamente que o médium, ele tende a ver um mundo diferente, porque literalmente ele vê o mundo de uma forma diferente. Mas enfim, Eliseu ora: Senhor, abre os olhos desse moço. Então esse terceiro olho é aberto. E o jovem então vê um grande exército, que até então lhe era invisível, para tomar conta de Eliseu, para tomar conta da cidade, para protegê-los. Enfim, a grande diferença aí é quando você confia em Deus, quando seus pés estão apoiados naquilo que é a verdadeira rocha,
ou aquele que é a verdadeira pedra angular, a sua vida vai prosperar, porque você vai estar alinhado com o teu Dharma, com a tua verdadeira essência, com o teu verdadeiro chamado, com a tua verdadeira missão. E quando você está alinhado com aquilo que você nasceu realmente para fazer, as coisas vão dar certo. Pode ter alguma dificuldade ali no começo, mas isso faz parte do teste, isso às vezes é para testar a sua convicção. Mas você vai prosperar em todos os sentidos, porque a prosperidade que vem de um caminho alinhado com a divindade é uma prosperidade na sua completude. Não é uma prosperidade que lhe dá dinheiro, mas lhe tira saúde. Que lhe dá dinheiro, mas lhe tira a harmonia familiar. É uma prosperidade que lhe dá um bem-estar em todos os aspectos, na saúde, nas finanças, na harmonia com o teu próximo, com a tua família e, sobretudo, na paz interior, na sua integralidade. Então pense nisso. Que tipo de homem ou mulher você quer ser? Do tipo de Arjuna, da humildade, da devoção, ou do tipo Duryodhana, que é o tipo que representa a confiança apenas no que lhe é aparente? Faça uma boa escolha. Muito obrigado.